Salve, salve, rugbeiros e rugbeiros! Está no ar mais um programa RugbyCast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou o Vitor Ramalho. E eu sou Baby Futuro. No programa de hoje você fica sabendo de tudo aquilo que rolou no rugby brasileiro na última semana, neste que é o programa de número 39 do nosso RugbyCast. E, lógico, temos entrevistas especiais projetando a próxima semana. Nesse final de semana, no próximo agora, que está chegando, os dias 17 e 18, teremos o pré-olímpico rolando lá em Montevidéu, no Uruguai, com as seleções brasileiras masculina e feminina jogando por vaga nos Jogos Olímpicos. Primeiro colocado de cada torneio vai para os Jogos Olímpicos diretamente, segundo e terceiro colocados vão lá para a repescagem. Então, esse assunto muito importante aí para a gente conversar nesta semana. Tivemos entrevistas aí com o Moisés Duque, que retorna aos Tupis, e com a Bianca Silva, que retorna às Iaras. A Bianca está jogando lá no Japão, o Moisés está jogando lá em Portugal, e estão de volta com a seleção brasileira, com as seleções brasileiras para o pré-olímpico. Então, as conversas são com eles aí neste programa. Mas antes, né, Baby, vamos falar de uma semana histórica. A gente não teve programa na semana passada, acabamos tendo probleminhas técnicos, não tivemos programa do RugbyCast, mas voltamos. E é uma semana que foi muito intensa aqui no rugby brasileiro por conta do Rugby 15. Semana histórica, né, Baby? Primeiro torneio na história de Rugby 15 feminino internacional a ser disputado em solo brasileiro, nunca teve antes. Tivemos um jogo amistoso contra a Colômbia, agora foi um torneio, primeira vez. Brasil 15, Estados Unidos M23 15, foi um jogão lá no Estádio Nacional, um dos melhores eventos que eu já presenciei, inclusive porque estava lotadaço, e foi muito legal ali o público. Casado com o BR15, o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby 15, sessões regionais rolou junto, então foi maravilhoso o evento. Depois, Estados Unidos venceram a Colômbia, 27-24, 3 pontinhos de diferença, na quarta-feira em Mogi das Cruzes. E aí, no domingo lá em Cuiabá, também jogo histórico, primeira vez na história que uma seleção brasileira de rugby jogou no Centro-Oeste. Tivemos a vitória aí da Colômbia 18-15 contra o Brasil, o resultado que acabou dando o título para os Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, momento importantíssimo para as Iaras, que estão de olho nos dois jogos, dos dias 5 e 9 de julho, lá em Medellín, na Colômbia, contra a Colômbia, que valem vaga no W15, Nova Liga Mundial. Baby, que semana da hora para se viver no rugby brasileiro, sobretudo, né, pensando em rugby feminino. A gente nunca teve isso, a gente teve um torneio inteiro aqui no Brasil, com público, com tudo, foi muito legal, né? Sim, foi incrível, na verdade, foi uma semana bem bacana, poder ver as meninas jogando. Eu acho que o EK também está trocando bastante, então a gente pôde ver muitas meninas rodando também no time da seleção, como são jogos que, né, valiam essa triangular e tal, mas não valia nada oficial, se eu posso dizer assim. Ele experimentou muitas meninas, né? Então foi bacana poder ver o Brasil jogando de várias formas e ver como é que vai ser o melhor elenco aí. Agora vai ser essa salada de fruta aí com ele, né? Que cada jogo foi uma mistureba, mas foi bacana de ver, foi muito legal, É. né? A gente teve ali, né, a rotação do elenco, como você falou, né, que foi importante. O AK já tinha conversado com a gente sobre isso, né, que ele precisa ter o maior número possível de jogadoras com experiência para os jogos decisivos contra a Colômbia. Mas de qualquer maneira, né, flertamos com a vitória. Essa é a primeira vitória em jogo oficial assim. Na verdade, lá em 2008 teve vitória contra o clube, né, mas agora em termos de campeonato contra a seleção nacional seria a primeira vitória da história das Iaras no 15. Não veio, mas foi quase, né? E foi um detalhe também, né, Baby? Se umas conversõezinhas tivessem entrado, a gente tinha ganho dois jogos, na verdade. Sim, acho que aí entra as especificidades do 15, né? A gente não tem chutadoras com muita experiência, que treinaram muitos anos, né, e tal. Mas acho que ali no Scrum a gente conseguiu ainda se equilibrar, de alguma forma ali acho que foi uma fortaleza nossa. E acho que a gente não soube jogar muito bem com o vermelho delas também. A gente não aproveitou tão bem. No início do primeiro tempo, elas tomam o vermelho e a gente acho que não tem a paciência para construir um jogo em cima disso, assim. Acho que a gente pecou um pouco aí nesse vermelhinho delas. Que outro Mas, também, na verdade, foi. Você falou a questão, né, de construir os espaços ali para conseguir os trás. Na verdade, o Brasil conseguiu até mais trás do que a Colômbia, foram 3-2, né? uhum. Mas alguns momentos cruciais ali, uns penais a mais que acabaram sendo cruciais na partida, né? Alguns erros forçados ou até não forçados, enfim. Mas o que faltou ali, né? O que você está imaginando para termos de. O que precisa para o Brasil evoluir até esses jogos em Medellín para ganhar delas lá? Cara, o que eu senti foi um pouco a falta de continuidade, assim, da bola chegar na ponta de perder a bola, tipo, a gente não conseguiu dar um ritmo pro jogo ainda que
onde tá tudo bem a gente fazer 10 fases, sabe? A gente ainda tem essa pressa de querer usar a bola, e acho que se a gente consegue melhorar nosso jogo de chute também, a gente pode conseguir abrir um pouco mais a defesa delas para conseguir pontuar com mais facilidade, talvez. Não sei, né? Falando aqui A gente superficialmente. teve um try com chute cruzado ali para a ponta, que foi super legal, na verdade, aí contra a Colômbia. Hum. Mostrou que, pô, tem coisas específicas do 15 que já estão aparecendo ali no time, né? O pessoal já está entendendo, já está enxergando o jogo. Mas é um processo de amadurecimento, né? E esse amadurecimento Sim. agora vai ter que ser lá na Colômbia o jogo que vale, né? Vale, vale, É. vale no W15. É Sim, isso. mas acho que foi bom a oportunidade de se preparar aí, foi o que teve para dar para se preparar. Então agora acho que a gente está indo da melhor maneira que a gente conseguiu estar indo. Então vamos com tudo agora, escolher o melhor time dentre todas essas meninas e botar para quebrar. E, baby, o legal do evento também, o primeiro jogo contra os Estados Unidos, foi que ele foi casado com o BR15, Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais, né? O que trouxe até para jogadoras que não estão na seleção brasileira um baita do estímulo para continuarem trabalhando, porque estavam vendo ali, né? O que é o resultado do trabalho delas, né? Todas elas podem um Exatamente. dia estar ali. E também para a seleção brasileira, né? Receber o apoio desses jogadores, que na verdade são amigas delas e que jogam juntas Exatamente. ou foram adversárias, enfim, toda a comunidade em volta do evento, né? Com certeza, acho que esse estímulo é muito bom. E são meninas que na última etapa estavam jogando contra elas e agora estão ali vestindo amarelinho. Então é uma coisa só, é super possível, né? Acho que nesse momento a gente viu ali que se a gente trabalhar duro, a gente consegue também, enfim, um espacinho aí, talvez. Estamos tendo oportunidade. Acho que tem uma galera que teve oportunidade aí, que nunca tinha vestido amarelinha, de poder ter os seus minutos ali em campo e mostrar para que veio. Foi bacana. Quem não viu ainda, os jogos estão no YouTube do BR15, jogos na íntegra da competição. As semifinais foram decididas, vão ser no dia 24 de junho. Teremos Centro-Oeste contra Rio de Janeiro, Paraná contra São Paulo, capital. Legal também essa variação em regional, né? Quatro estados, não porque o Centro-Oeste não é um estado, mas né? Quatro seleções de Regiões, regiões diferentes, né? Representados aí nesse mata-mata. E também teve o BR15 masculino, juvenil, né? A definição das semifinais, são no mesmo dia também, vai ter Paraná contra São Paulo capital, São Paulo Vale contra Centro-Oeste. Mas legal, né, Baby? Essa composição do feminino mostra até como o rugby feminino é bem difundido, né? Em termos de regiões, tem um equilíbrio regional, né? Tem Rio de Janeiro, tem Paraná, tem São Paulo, tem Centro-Oeste representado, né? sim, é bem mais legal do que ano passado também, que a gente acabou jogando entre regiões 3 vezes antes de ir jogar, né, com outra região. Então, acho que esse ano a gente já conseguiu nas etapas misturar, então ter jogos mais variados, de níveis diferentes. Acho que foi um formato mais maneiro, assim. Acho que está sendo mais apreciado, digamos assim. E, baby, agora de seleção de 15 para a seleção de Sevens, as duas estão em preparação para o pré-olímpico, jogos nesse dia 17 e 18 de junho, lá no estádio Charrua, em Montevidéu, no Uruguai. Torneio único aí valendo vaga nos Jogos Olímpicos. Primeiro lugar vai para os Jogos Olímpicos, segundo e terceiro lugares vão para a repescagem mundial e ainda tem duas vagas em cada torneio para a segunda divisão mundial do ano que vem, o World Rugby Sevens Challenger. O único que não briga por vaga no Challenger é o Brasil no feminino, porque já está na primeira divisão, né? Mas entre o masculino isso, tem essa briga também pelo Challenger. Os jogos serão ao vivo no YouTube da Sudamérica Rugby. Já temos aí os horários dos jogos, tá no site da CBU, já tá no nosso Instagram também, tá? Mas essencialmente o Brasil vai enfrentar todos os países, porque nas duas competições é todos contra todos, os femininos são 7 seleções. Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru, todos contra todos, turno único. Quem ficar em primeiro é campeão. Não tem margem para erro, não tem margem nenhuma para erro aí. É todo mundo contra Perigoso isso, né? todos. É tenso, né, baby? É porque não pode errar. Pouco scary. Eu tô acostumada com a chancinha. O Sevens pode ser traiçoeiro aí. Esse tipo de mata-mata pode ser um pouco apavorante. Qualquer deslize pode ser fatal, ainda mais pensando numa Olimpíada, né? Mas enfim, Exato, imagina, um só muito tropeço. foco, que a É. gente tem total condição. Exato, um tropeço ali, não tem volta, não tem segundo jogo contra nenhuma seleção, né? É uma vez só Sim. contra cada uma. E no caso do masculino, aí tem um time a menos que a Argentina não joga, porque já está classificado diretamente. Então são os mesmos países, exceto a Argentina, 6 times, todos contra todos, e aí sim tem mata-mata, tem primeiro contra segundo colocado, terceiro contra quarto colocados, porque aí dá exatamente 6 jogos para cada time, que é o mesmo número de jogos que cada time faz no feminino. E aí o pessoal fica de olho aí nos jogos, nas nossas redes sociais também. Convocação, tivemos no masculino o Matheus Cláudio, Sérgio Luna, o David Miller, o Bob, Douglas Haut, o Whitson Menezes, o Cafu, Moisés Duque está de volta à seleção brasileira, ele é o nosso entrevistado daqui a pouquinho.
Tem também o Maranhão, Daniel Lima Maranhão, Lucas Drude, Lohan Burdacuê, também vindo aí da Espanha. Lohan e Moisés são os dois jogadores que são remanescentes do Rio 2016, ambos jogaram no Rio 2016. Robson Moraes Varejão, Ariel Rodrigues e Lourenço Massari. Esse é o time comandado pelo Lucas Duque, o tanque, tá aí o time masculino. E o time feminino tem aí é a base do time que vinha jogando, né, sob o comando do Will Broderick no circuito mundial. Teremos a Mari Nicolau, a Luísa Campos, a Rafa Zanelato, Gisele Gomes, Thalia Costa, Isadora Lopes, a Aline Furtado está aí de volta, a Tioba Marina Fioravante, que é a capitã, a Gabriela Lima, a Milena Mariano, a Bianca Silva de volta à seleção brasileira, vinda aí do rugby japonês, também daqui a pouquinho o papo com ela, e a Marcele Souza. Tá aí o time das Iaras para essa disputa. O time feminino é o que vinha jogando, né, Bebe? É o time sólido que vinha já jogando, mas legal de ver a Bianca de volta, né? Com certeza, muito bom ver a Bia de volta. Eu não sabia que a Marcele já estava voltante também, que bom, não sabia que ela já estava de volta. Então, né? Boa, Gi também é novinha. É bom, vai ser uma mesclinha. Mas acho que o importante é que esse time dá conta, esse que mais importa de tudo. Então, vamos embora, galera. Exato. E o masculino sendo formado aí com uma base que mistura cobras, alguns, né, jogadores que jogam no exterior e mais alguns jogadores aí que estão mais especializados no Sevens, é o caso do Rudy, é o caso do Bob, né? Então vamos lá, baby, vamos pro papo com o Moisés e na sequência o papo com a Bianca. E hoje recebemos ele, Moisés Duque, um dos grandes nomes da seleção brasileira de rugby. Não joga pela seleção brasileira desde as eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby 15, né, que foi lá em 2021. E agora retorna à seleção brasileira de Rugby Sevens. Moisés voltando justamente para o pré-olímpico, né? Foi eliminatórias para a Copa do Mundo, agora pré-olímpico. Momentos importantes. Moisés sempre contribuindo, ajudando a seleção brasileira. Moisés, como é que você está, meu? Desde então você foi para Portugal? Tá com a vida de rugby por lá, mas ainda continua com a seleção brasileira, né? Legal a tua volta. Legal. Olá, Vitor. Olá a todos os ouvintes. Um prazer enorme aqui falar para a nação brasileira rugbyera. E, pois depois das eliminatórias da Copa do Mundo, resolvi embarcar nessa oportunidade aí de jogar pela Acadêmica. É, Hoje, olhando para trás, tenho certeza que eu fiz uma ótima escolha, estou muito feliz lá. O clube é um clube muito tradicional, com muita história, tem um ambiente extraordinário de rugby e o qual eu estou respirando ele, né, 100% e continuando aí na vida rugbyera. E agora tive essa oportunidade de voltar para jogar pelo Sevens aí, o Qualify, e não pensei duas vezes, né? Não pensei duas vezes em retornar para jogar, tava com uma saudade imensa de jogar com a amarelinha. E hoje eu tô aqui. Fizemos a preparação aí, estamos aqui na Terra Tupiniquim, nos preparando e já já vamos lá para a Terra dos Teros ver a parada, né? Como a gente diz aí, ver a parada lá com os times sul-americanos aí e tentar fazer o melhor que a gente pode. E Moisés, cara, interessante, né? Você defendeu tantos anos a seleção brasileira, né? Um dos jogadores que mais tem jogos pela seleção brasileira. Aliás, o que tem mais jogos, né, se eu não me engano, aqui no Rugby 15. Cara, você retorna. Como é que foi esse período, né? Você foi para Portugal, mas já pensando em dar um tempo, pensando realmente sempre com a vontade de poder voltar pela seleção. Como é que foi essa sua decisão de ir lá para Portugal, né? Mas pensando também em como continuar pela seleção brasileira? Boa. Não, primeiro, sempre que começa um novo ciclo, né? A gente finalizou um ciclo de longo que a gente começou lá vamos dizer assim, quando começou a almejar uma vaga na Copa do Mundo mesmo, foi lá com a vinda do Rodolfo em 2014. Então, a partir dali, começou-se um ciclo ali visionando justamente a Copa do Mundo da França, né? E quando se acaba um ciclo longo assim, é natural que as coisas se renovem, é natural que se reajuste os projetos, os objetivos e visionando sempre crescer, né? E eu digo isso em termos do Brasil próprio, né? E agora em relação a mim próprio, Moisés, eu tive algumas ofertas de clubes para ir jogar rugby e nesse período todo do ciclo, né? E no final do ciclo tive essa proposta do Acadêmica para ir jogar a primeira divisão portuguesa e naquele momento vai fazer eu já joguei 2 temporadas lá, né? Vou entrar na terceira temporada. Naquele momento para mim foi muito produtivo, onde
eu precisava sair, dizendo o termo popular, né? Eu precisava sair um pouco da bolha para continuar crescendo. E eu precisava galgar alguns passos que me tirassem da cadeira, né? Que me tirassem da zona de conforto. E sendo assim, o Acadêmica naquele momento foi o que mais me cresceu aos olhos por tudo que envolve a equipe de Coimbra e por tudo que envolve o rugby português. Me motivou bastante. E hoje eu olho para trás e vejo que eu tomei a decisão certa, porque cresci demais nos últimos 2, 3 anos. Tive a oportunidade de jogar contra muitos times bons, treinar num time que tem uma ótima estrutura, que é o Acadêmica, e o Campeonato Português, né, o último ano, tem pessoas dizendo que foi um dos mais altos da história aí, em termos de nível, né? Porque Portugal está na Copa do Mundo também, e grande parte do seu elenco que vai para a Copa do Mundo joga o Campeonato Nacional deles. E além de tudo, eles contratam. É, tem uma tradição, né, de trazer jogadores fortes de fora para fortalecer as equipes de lá. Então, o campeonato é realmente bem disputado e me fez bem nesses últimos 2 anos. Eu acredito que eu tenha tomado a melhor decisão, né? Não só eu, porque outros jogadores também fizeram isso. Depois do ciclo da Copa do Mundo, embarcaram em oportunidades fora do país para tentar se desenvolver mais, pegar outros desafios, né? E crescer como pessoa, principalmente. E comigo não foi diferente. Mas todo esse tempo lá em Coimbra, e eu acho que está só no começo ainda, né? Mas todo esse tempo a amarelinha não sai da cabeça, né? Como você disse, muito tempo defendendo ela, muito tempo treinando forte, remando forte, como a gente diz popularmente, né, para fazer a coisa crescer aqui no Brasil, para deixar a camisa do Brasil em um lugar mais alto. Isso acaba que começa a fazer parte do meu estilo de vida, né? Do Eu não DNA, né? consigo... exatamente, faz parte, tá dentro dos meus pensamentos, dos meus planos, eu sempre fico pensando nisso e tal. E agora, com essa oportunidade de jogar o Qualify aí com o Brasil, eu não pensei duas vezes, né, cara? Estamos em entre-temporada lá, agora a gente tá de folga lá em Portugal. E não pensei duas vezes, agora é o momento, tô carregado, cheio de energia, com bastante experiência, bastante saudade de vestir a amarelinha. E é um Então acho que momento, vai ser um bom momento de voltar. e é um momento bem interessante, né? Em termos de pré-olímpico, obviamente, pré-olímpico, né? É o torneio de tiro curto, um torneio só vai indo vaga nos Jogos Olímpicos, e também, primeiro colocado vai para os Jogos Olímpicos, segundo e terceiro vão para a repescagem mundial, né? Mais uma segunda chance ali. É pontos corridos aí, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia e Peru. E aí, dois primeiros colocados fazem final, terceiro, depois terceiro e quarto fazem o terceiro lugar, enfim. E Moisés, o interessante, né? Duas coisas. Uma é que o treinador é teu irmão, é o Tanque, quem você jogou e fez muita história com a seleção brasileira jogando juntos. Eu queria saber como é que é ser treinado por ele agora. E o segundo ponto é que você e o Lohan são os remanescentes da seleção que jogou o Rio 2016 e tem essa experiência olímpica para dividir, né? O fato de você ter jogado os Jogos Olímpicos, certamente para os jogadores mais jovens ali da seleção, é uma puta de uma história que você tem para contar para todo mundo, né? Você tem muita coisa para dividir dessa experiência, né? Então, e assume esse papel de liderança como capitão dessa seleção. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas coisas, né? De ser Claro. treinado pelo Tanque, de ser um dos líderes desse time, né? Com experiência de Jogos Olímpicos. Boa. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a CBRU ela tem feito um trabalho de monitoramento de jogadores que estão fora do Brasil bem legal. Eu sempre, desde que eu saí daqui, eu sempre tive em contato com o Josh e com os preparadores físicos, para eles sempre monitoram esses atletas que eles ainda consideram parte do plantel, né? Então, primeiramente, isso é uma coisa legal que a CBRU faz, que o sistema brasileiro tem feito. Então, assim, eu já estava em contato com o Josh, ele já sabia ele sabe do meu calendário, do meu programação e tal. Mas quando eu poderia ter vindo jogar o 15 também, mas quando decidiu que eu viria para jogar o Sevens e eu sabia que o treinador do Sevens era meu irmão, a coisa se tornou ainda mais especial, né? Se tornou ainda mais especial, porque
Dentro do campo, eu e o Tanque não precisamos nem se falar, né? A gente se entende só com eu olhar para ele e eu já sei mais ou menos o que ele vai fazer e vice-versa. Isso, a gente jogou muito tempo junto, né? No Sevens, no 15, no São José, e né, moramos junto muito tempo enquanto a gente jogava, então a ligação é muito forte mesmo. E, e tornou uma motivação ainda maior para mim, né? Porque é, querendo ou não, a proximidade de uma peça de liderança de um grupo de jogadores com a comissão técnica estreita muito o trabalho, né? O trabalho, o planejamento, o desenho de como o time vai jogar, de como as coisas vão acontecer, acaba sendo muito mais sincera a coisa, né? As trocas de informações, os pensamentos. Basicamente, ele não posso falar que ele é um jogador, mas, cara, ele tem a cabeça ainda de jogador, não é? Ainda conhece muito a gente conhece muito ele, então isso eu acho que na balança vai para o lado positivo da coisa. Eu acho que ele consegue ter o time muito mais na mão, consegue ler muito melhor a coisa, é, consegue traçar as linhas de trabalho, as linhas de objetivo muito mais, vamos dizer assim, com muito mais rigor, né? Consegue ter mais controle do time. E para mim, em especial, é Moisés e Lucas ali, né? Os dois irmãos trabalhando junto de novo. Putz, às vezes eu até tenho que controlar esse sentimento para não me atrapalhar ali no meu dia a dia, né? Entendeu? É bem assim. Agora, eu como assumindo esse papel de liderança do grupo, para mim não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que isso acontece e sempre foi, sempre vai ser uma honra enorme ser referência ali para o grupo e eu acho que também tirando um pouco o Moisés de dentro dessa conversa, né? Tentando ter uma visão mais global, é importante que se tenha uma referência, né? De experiência para que as coisas continuem a andar no caminho do progresso, né? No caminho correto. E não sempre tenha que começar do zero a coisa e formar. Se a gente sempre tem uma cabeça de formação, 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 a gente nunca vai chegar no ponto. Então, as experiências, as referências, elas são importantes para isso, para se dar continuidade na coisa e transmitir para os mais novos, né, a, a linha de pensamento correto para que isso fique no grupo, no Brasil e nunca se perca, né? Nunca tem que recomeçar do zero de novo então eu me vejo muito nesse papel, sabe? De transferir tudo que eu vivi, tudo que tive a oportunidade de viver com grandes jogadores, com grandes pessoas ao longo desse tempo, treinadores, staff todo, todos os jogadores que vieram de fora, os daqui, transferir um pouco isso para esse grupo, para que isso consolide nesse grupo e esse grupo consiga fazer o mesmo daqui para frente, transferir isso para frente. Então eu acho que vendo um pouco de fora é mais ou menos e ser eu, né? E ser eu ali e tentar puxar os jogadores e o staff, todo mundo, né? Quem quer que seja, todo mundo que esteja ali no barco, todo mundo ajudar a remar para o lugar certo, né? Então é mais por aí, Vitor. Como que você está vendo aí o torneio, né? A gente tem o Uruguai que cresceu demais no Sevens, né? Foi lá para a primeira divisão mundial, agora foi rebaixado, mas é um time muito experimentado, né? Jogar na casa deles, obviamente. Mas você já enfrentou o Uruguai, já venceu o Uruguai no Sevens, inclusive. Então, como é que você está imaginando que vai ser essa disputa? Seja com o Uruguai, seja com o Chile também, que é uma seleção em crescimento, e também, né? Tomando cuidado aí com o Paraguai, com a Colômbia, que são sempre perigosos. Como é que você está imaginando esse torneio? Olha, a gente tá. Acho que a frase mais que reflete mais a nossa preparação e o nosso grupo hoje é pés no chão. A gente está realmente com os pés no chão e pensando em dar um passo sólido de cada vez. Como você disse, o Uruguai veio de um circuito mundial inteiro. O Chile, eles têm um sistema de sevens que funciona já há alguns anos. Essas duas são as duas seleções mais fortes, né? E depois tem a Colômbia e o Paraguai, que são sempre
jogos duros contra eles, né? Eles têm jogadores bons, jogadores rápidos. Eu lembro de um O jogo. Paraguai está com um sistema de alto rendimento consolidado, também tem jogadores muito preparados fisicamente. A Colômbia tem alguns jogadores que jogam Slar, outros jogadores que jogaram o Slar 2, 3 anos, né? Também tem um sistema de alto rendimento instalado. Não vai ter jogo fácil. Mas no Seven é aquela coisa, né? Como você disse, a gente já ganhou muitas vezes do Chile, muitas vezes do Uruguai, muitas vezes da Colômbia, do Paraguai, já ganhamos muitas vezes deles. Mas tudo pode acontecer, não é? O Seven, dentro das modalidades de rugby, o Seven é o mais imprevisível que tem, não é? Então, com certeza, todos os times vão estar organizados, todos os times vão estar estruturados, certo? E então não tem essa muito de favoritismo. Então, a gente usou isso ao nosso favor nessa preparação, né? Não tem, a vaga não está garantida para ninguém, ninguém está mais forte que ninguém, mas se a gente não fizer o nosso dever de casa, se a gente não der os passos que a gente for dar bem sólidos, não adianta a gente querer pensar em Olimpíada ou pensar em ganhar o torneio. Então a gente está com muita serenidade e muita calma em traçar objetivos longos. A gente não fez isso em nenhum momento. Inclusive, a gente até tentou tirar um pouco esse sonho um pouco da nossa vista, né, para não ofuscar a nossa visão e pensar no agora. A gente pensou muito no nosso grupo, nas peças que a gente vai ter, nas nossas fortalezas, como a gente pode surpreender eles, como a gente pode prever eles. Então, eu acho que essa é a frase que representa bem a nossa preparação até aqui, pés no chão. A gente teve o pés no chão, a gente sabe das armas que tem, a gente conhece bem o Uruguai, porque jogou o circuito mundial, o Chile jogou o Challenge, a gente tem também muitas informações deles, apesar de eles estarem jogando, eles vão jogar com mais 4 jogadores que estavam em Selknam, né? No Selknam, na Slar. Apesar de ter 4 jogadores, a maioria já vem jogando há algum tempo. Então, talvez o Brasil vai ser a maior surpresa do torneio, né? Talvez esse grupo que vai jogar agora, eles nunca tenham visto jogar. Ao contrário deles, né? A gente está vendo eles jogar sempre. Então, Vitor, passa por aí. Acredito que pés no chão seja a frase correta para nossa preparação. A gente está bem humilde e concentrado em nós para chegar lá e fazer o melhor papel que a gente puder. O grupo nosso, já puxando o gancho, o grupo nossos jogadores é um grupo muito perigoso, talvez um dos mais perigosos que eu já participei. São todos caras, os jogadores estão todos prontos, são jogadores já que, apesar de não ter tanta experiência em Sevens internacional, mas todos já jogam Sevens, todos já tiveram experiência internacional com a Slar, ou com o Brasil, Curumins, ou com o Brasil mesmo no test match. Então, assim, a gente teve alguns desfalques, né? Que algumas pessoas machucaram, não conseguiram chegar da Slar para esse torneio, outras pessoas tiveram problemas pessoais também não conseguiram chegar. Mas apesar disso, o time é muito perigoso, é muito perigoso. Então, eu estou bastante otimista, bastante confiante de que a gente vai representar bem nosso país lá e vamos chegar lá e, como diz a nova geração aí, né, vamos causar em cima dos caras. E, cara, quem se lembra de jogo de Sevens, você e o Lohan, jogando juntos aí, ganhando de Chile, ganhando do Uruguai. Aliás, eu lembro de um jogo, falando de Paraguai, né, que corre por fora, né, tá abaixo do Brasil, mas eu lembro de você ter sido um jogo contra o Paraguai, que foi super difícil, aí em Sul-Americano, enfim, tem várias Nossa, histórias. sempre, sempre. Nossa, agora você falou Você pegou uma bola lá atrás, né? esse Sula que você está falando, eu acho que foi em 2016, se eu não me engano, Lembro que você. no ano da Olimpíada, que a gente tomou um sufoco, eu acho que ganhamos de 7-5 só do Paraguai. Realmente, Sevens é difícil, né? Algumas situações do jogo ali definem uma porcentagem grande da dominância, né, das equipes no jogo. Então, tem que estar muito concentrado, tem que estar muito focado, muito bem organizadinho e contar um pouco a sorte, né? Mas a sorte é aquela coisa, né? 80, 90% da sorte é você quem faz. Então, Moisés, muito bom te ouvir, cara. Muito bom ver você de volta na seleção brasileira. Sucesso no torneio. E fala aí, pessoal, né? O pessoal vai assistir pelo YouTube da Sudamérica Rugby. Torcida aí pela seleção brasileira, né?
Exato. Já deixar o convite, né, a todos para assistirem os jogos aí. São jogos muito divertidos de assistir. O nível com certeza vai ser muito alto. Vale uma coisa muito importante e com certeza quem assistir não vai se arrepender aí. Vai ver um bom nível de rugby, vai ver uma boa competição. A região, nossa, graças a Deus, né, a Sul-América é muito forte no Sevens, tem mesmo nível para jogar nos maiores do mundo e com certeza logo outras equipes, além do Uruguai, além da Argentina, vão estar no circuito mundial aí. Se Deus quiser, nós, talvez o Chile, vamos ver o que vai acontecer. Mas convidar todos aí e, bom, vamos dar nosso melhor lá. Com certeza, orgulhosos vocês vão ficar. Boa. Torcida aí pelos Tupis, valeu, Moisés, seja bem-vindo aí de volta. Valeu, Vitor. Até lá. Tá aí o Moisés, conversamos com o Moisés e agora é hora de conversar com nossa outra jogadora, primeira jogadora aí da seleção brasileira feminina que está fazendo carreira no Japão, no exterior, no Japão, e retorna agora para a seleção brasileira. Bianca Silva, seja muito bem-vinda, Bianca, muito legal falar contigo. E saudades de te ver pela seleção brasileira. Você passou aí uma temporada agora no Japão, longe do circuito, mas volta agora com as Iaras. Como é que tá? Como é que tá a vida no Japão? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar com você, falar um pouco das experiências que a gente tem na seleção, agora fora da seleção. Eu espero poder compartilhar da melhor forma como está sendo essa experiência. Assim, está sendo muito produtiva, está sendo muito interessante vivenciar o rugby também, aprender com eles, né, a forma que eles trabalham, quais são os princípios para eles, né, o que eles levam em consideração para conseguir jogar com eles. Então, estou aprendendo muito, evolui muito como pessoa, como atleta. Busquei sair da minha zona de conforto, então eu consegui alcançar alguns resultados que me fizeram evoluir ainda mais. Ah, e legal. E assim, na verdade, você joga a Copa do Mundo pela seleção brasileira e vai para o Japão, né? Como é que foi essa oportunidade? Como é que apareceu a oportunidade? E como é que foi essa temporada por lá, né? Tem outras jogadoras internacionais jogando no rugby japonês. Como é que é o nível do rugby japonês? Como é que é essa nova realidade? Eles entraram em contato e fizeram um convite há um tempinho atrás, só que por ainda estar com a seleção, a gente estava no meio de um processo, então eu preferi fechar um ciclo primeiro antes de ir para lá, então ver também como que as coisas se encaminhavam. E acabou que deu tudo certo, eu consegui terminar bem a temporada com a seleção, e daí eu fechei o contrato com eles, meu primeiro contrato profissional como jogadora de rugby, então eu acredito que eu fui a primeira a conseguir esse feito, então estou muito feliz com isso, abre portas para mais meninas conseguir, né, alcançar esse feito tão grandioso, assim, para a gente, como atleta, a gente, aqui não é, no Brasil não é considerado profissional, mas a gente considera que a gente tem uma rotina intensa disso. Também tem outras meninas de outros países, não só no nosso time, mas em outros times, e é muito legal poder compartilhar, né, mais do rugby, poder compartilhar de outra vivência, porque é outra coisa. E tá em outro continente diferente, assim, diferente para mim e para elas também, sabe? A gente tem que se adaptar, a gente tem que tentar incluir todo mundo, as japonesas, a gente que é de fora. Então isso é muito bom. Assim, o nível é altíssimo, assim, tipo, comparado ao mundial é outra coisa, né? A gente acaba aqui no mundial eleva o nível muito mais, né? Só que é muito bom, assim, tipo, lá a maioria são times universitários, mas assim, não parece, eu pelo menos achei bem interessante, assim, a forma que elas se entregam, sabe? O time que foi para a final com a gente agora não tinha ninguém da seleção japonesa, então você vê a entrega, a dedicação que elas têm, é muito legal, assim, de ver que se você der bobeira, você perde para um time que a gente tenta sempre levar no rugby, que a gente tem que respeitar o nosso adversário, independente se a gente acha fraco ou com nível inferior ao nosso, a gente sempre tenta respeitar e a gente respeita impondo o nosso melhor rugby, né? Impondo o nosso melhor trabalho.
Uma coisa que eu fiquei pensando, né? Você está indo para um lugar que tem uma cultura de rugby muito forte, né? Muita gente não tem percepção, mas Muito. no Japão tem uma cultura bem enraizada de rugby, né? Aham. E você no Brasil começou num lugar que tá enraizando o rugby bastante, que é em Paraisópolis. E você vai para um Sim, lugar que é sim. muito rugby. Como é que é essa experiência Aham. de cultura do rugby aqui, cultura do rugby lá? Como é que é isso? Sim, é muito bom você estar num lugar que as pessoas abraçam o esporte que você faz. Aqui no Brasil a gente não é tão conhecido, né? Mas tipo, eu vejo que hoje a gente tem uma porta muito mais escancarada assim do conhecimento do rugby. Lá em Nagato eles abraçam muito, eles torcem, eles fazem plaquinha, eles vão assistir os jogos. Tipo, tem a companhia geralmente fornece passagem para quem trabalha para ir assistir a gente. E na comunidade também, assim, os pais abraçam a essa causa, né? Tipo, hoje a minha irmã, ela joga também. Então, de poder ver o empenho dela, de ver que o Instituto Rugby para Todos, eles não fornecem só o esporte, né? Eles ajudam em todas as áreas. Então, é muito legal o incentivo que eles têm com a família também, sabe? De dar um vale gás, de dar uma bolsa não, de dar a cesta básica para ajudar a família, tipo, o Instituto Rugby para Todos tem um suporte, assim, uma ideia genial de ajudar as famílias, sabe? Então, tipo, não é só a gente como atleta que é beneficiado, a nossa família também é, sabe? Então é muito bom. E aí você pega dois lugares, na verdade, que tem uma cultura de rugby para você, é interessante. E como é que tá esse contato lá? É tudo no inglês? É tudo no japonês já? Como é que tá? Olha, quem é internacional, tipo, que vem de fora, fala inglês, tem a língua nativa em inglês, eu acho que só eu, assim, falo português, mas eu tô me desafiando muito a entrar na cultura mesmo, a aprender japonês. Lá a gente consegue fazer uma aula uma vez na semana de japonês, Nihongo. Então eu aprendo, assim, não vou falar pra você, nossa, tô fluente em japonês, não. Eu consigo aprender o básico que eu preciso usar no campo, que eu preciso me comunicar com as meninas. E também, tipo, eu tento usar o inglês, algumas entendem, mas a maioria, assim, das japonesas não falam inglês, então a gente tem que ter esse intermédio. Mas sempre tem alguém, é igual aqui no Brasil, né? Sempre tem alguém que traduz do inglês para o japonês. Mas, assim, tá sendo muito divertido, é muito engraçado, assim, é igual o rugby, a gente tem a oportunidade de poder aprender, errar e continuar buscando pra gente evoluir. No inglês e japonês tá sendo a mesma coisa. O rugby acaba sendo a linguagem universal ali do. O rugby, assim, se você sabe jogar rugby, você usa mímica, vai prestando atenção, fica na fila por último para entender. Você vai se jogando, não pode ter medo. Legal. Senão, E como é que tá a tua expectativa aí de reencontrar as Yaras, né? Depois dessa distância aí de alguns meses. E também aham. tô esperando no torneio, né? Você já ganhou um monte de Sul-Americano, mas agora é mais jogo que vale muito, vale mais Aham. que os Olímpicos. Eu tô bem animada, assim, foi muito bom, é muito bom estar de volta com as meninas. É, é muito bom se sentir parte de novo, né? A gente constrói um legado juntas, a gente constrói uma história juntas e poder fazer parte de mais um ciclo, de conseguir conquistar. Eu acredito muito que vai ter tudo certo no qualificatório, de poder ter essa oportunidade, né, de defender o Brasil mais uma vez. É uma honra, é um privilégio, né? Eu agradeço a seleção por ter mais uma vez confiado no meu trabalho, de poder abrir a porta de novo para eu voltar e conseguir defender a seleção. Eu estou muito animada assim de estar de volta, muito animada de jogar com as meninas. A minha expectativa é que a gente consiga colocar o nosso trabalho. Eu sei que tem essa pressão sobre a gente, né, de ser invictas no Campeonato Sul-Americano. Só que esse campeonato é muito diferente, ele vale uma vaga olímpica, então a gente está muito focada. Eu não participei com as meninas de um pedacinho do processo aí, da preparação para o qualificatório, mas eu estava também trabalhando, a gente vem de uma preparação muito boa, então estou confiante no meu trabalho, estou confiante no trabalho das meninas, e a gente só vai fazer, juntar tudo e vai entregar o nosso melhor, se divertir acima de qualquer coisa, sem colocar muita pressão, e cada jogo é um jogo, cada jogo é uma final. E as adversárias você conhece todas, obviamente, mas o que vocês estão só, né, nessa expectativa, né? Vocês conhecem qualquer evolução da Argentina, qualquer evolução da Colômbia? Quais são o que vocês precisam tomar mais cuidado ali para não ser surpreendida? Como vai ser um mata-mata, é o que eu te falei, tipo, cada jogo vai ser uma final.
a gente precisa, assim, eu gosto de focar bastante nos detalhes como time pra gente, não focar tanto nelas, cuidar um pouco da nossa defesa ali, ter um pouco mais de conexão, e tá, assim, muito tranquila, a conexão e comunicação, ela eleva o nível, sabe? Tanto na defesa quanto no ataque. A gente precisa cuidar disso. Tá bem tranquilas, a gente trabalhou para isso, nossa defesa tá bem, nosso ataque também. Quando conecta, esquece. A gente consegue fazer coisas grandiosas. E o simples é o simples e dá muito certo, sabe? Então, não inventar tanto. Boa, Bianca. É isso, então. Ficamos na torcida pelas Iaras aí lá em Montevidéu. Aí vocês embarcam na quinta-feira, né? Para esse Aham. torneio. Então, todo mundo na torcida e dá a sua Vamos. final aí pro pessoal mandar as boas energias aí para as Iaras. Isso. Gente, é sempre muito importante ter o apoio de todos. A gente sabe o quanto é essencial ter o apoio, a gente entrega o nosso melhor, então é muito bom contar com a ajuda de vocês na torcida. Então assistam, acessem o link e a gente conta com a torcida de todos. Boa, valeu, Bianca, e bons jogos Muito aí obrigada. no final de semana. Obrigada. Valeu. Tá aí, Moisés, tá aí a Bianca, grandes papos, torcida para eles, torcida para as seleções brasileiras lá no Uruguai. E, baby, voltando agora para falar de rugby de clubes, esse final de semana tivemos rodada, sim, do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15, segunda divisão, que são os torneios de acesso, duas partidas pela Taça Rio Minas, Rio Rugby 113, Carioca 0, que paulada aí. E o Itaguaí surpreendeu, hein? 33-13, primeira vitória em jogos oficiais na história do Itaguaí sobre o Niterói. Itaguaí pulando aí para a ponta da competição. É surpreendente aí. É. Legal de ver que tem dinamismo no rugby do Rio de Janeiro, né? Tá tendo disputa boa aí, sobretudo entre Niterói, Rio Rugby e Itaguaí, né? Sim, tá movimentado os placares aí, né? Não tô ajudando muito o Niterói, aquelas. Tô brincando, barrista. Não, mas tá tudo bem. Faz parte, né? É bom ver um rugby movimentado, disputado, né? E trazer essa competitividade aí para nossa região, que bom. E parabéns para o Itaguaí aí pela vitória, né? Parabéns pro Itaguaí. Dois primeiros colocados vão enfrentar os dois últimos do grupo C do Super 12. O grupo C do Super 12 tem Poli Pasteur, SPAC e Tornados. Então, os dois últimos colocados enfrentam os dois primeiros dessa chave aí. Tem mais uma rodada do acesso. O Itaguaí está quase lá matematicamente. A outra vaga aí nessa briga entre Niterói e Rio Rugby. Vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa chave. E no próximo final de semana teremos, agora no dia 17, a volta do Super 12. Claro, o Super 12 retorna com a quarta rodada, começa a quarta rodada da fase de grupos. Teremos três partidas: São José contra Curitiba, Jacareí contra Pé Vermelho. Já podemos ter praticamente uma definição aí no grupo B do Super 12, são dois jogos do grupo B, e um jogo do grupo A entre Desterro e Farrapos, um clássico verde lá do sul do país. Jogo em Floripa também. Esse é o grupo que está mais equilibrado, mais dinâmico aí. Vamos ver quem que acaba dando uma despontada entre esses dois gigantes do rugby brasileiro. E aí a sequência, a rodada vai ser complementada no dia 24 com os demais jogos. Tem Jockey Charrua, SPAC Poli, Tornados e Pasteur. E o pessoal, lógico, fica ligado no YouTube da CBRU, que terá os jogos na íntegra depois que as partidas acontecem. Em termos de competições estaduais, foi módico esse final de semana, porque era feriado, né? Teve um joguinho rolando aí pelo Campeonato Paranaense, uma vitória de 24-12 do Curitiba sobre a seleção do Oeste do Paraná. O Oeste do Paraná é composto aí por jogadores do Foz do Iguaçu, Cascavel, Moarama, Toledo e o Lobo Bravo de Guarapuava. Fizeram um jogo bom aí contra o Curitiba, parabéns aí pro pessoal lá do Paraná. E tivemos também rodada de Sevens, tanto no Interusp em São Paulo, como também lá no Pará, rolando a Liga Norte de Rugby Sevens. Então tá aí o rugby acontecendo por todo o Brasil. E, baby, falando em rugby por todo o Brasil, tem também curso, né? Teremos Super Week acontecendo. Temos Super Week acontecendo na próxima semana, no dia 27 ao dia 1º de julho. A gente vai ter uma semana aqui de muita capacitação. Aqui não, na verdade, vai ser em São José. E vão ter alguns cursos que vão estar abertos para a comunidade. Só dá uma olhada lá na nossa vida, depois também no site e tudo mais. Mas só para dar um overview aqui para quem estiver interessado, saber, no dia 27 vai ter Scrum Ready para treinadores, das 19 às 22 horas, no CT Antiga Merá. E vão estar, enfim, vão estar os super. Vou falar primeiro, só uma vez aqui o nome deles, porque são os caras importantes, os gregos maneiros. O Luiz Marquísio,
da UAR, o Daniel Nativo. Ah, se tiver, depois me corrige, né? Que eu sou péssima com o negócio de. É que o de Marquinhos teste. é um dos maiores especialistas de Scrum aí da Argentina. Vem pra cá de novo, Sim, ser o dono dele aqui. sim, o tiozão ficou parece Papai Noel, são bonitão. É isso aí. Ele mesmo, o Nativo, né? O Guilherme Marques, né? E o Duda Padilha, que vão estar responsáveis aí por esse primeiro Scrum Ready para treinadores. No dia 28/6, a gente tem o treino de Scrum para atletas. Então, no CT da CBRU, na verdade, lá no São José também, de 19 às 21 horas, com o próprio Luiz Marquise da UAR também. E no dia 1º, curso da World Rugby, os cursos da World Rugby no SESI Jacareí. Vai ter o curso de primeiros socorros, nível 1, Coaching Children, que vai ser, então, vai ser uma coisa meio misturada com a Super Week, né? Uma galera que vai estar participando da Super Week vai estar participando aí também desse evento. Mas, enfim, Tackle Ready, Breakdown Ready, um monte de cursos da World Rugby aí disponíveis para a comunidade. Então, fiquem ligados. Quem tiver interesse aí, já dá uma olhadinha lá, já se inscreve, que vai estar tendo, além da Super Week, curso pra galerona. Só Vai colar. ter divulgação nas nossas redes sociais, vai ter link aí também para inscrições. Baby, ficamos por aqui na torcida, lógico. Incrível como todo final de semana tem alguma coisa, desde o começo do ano, tem alguma coisa grande acontecendo aí para o rugby brasileiro. Cobras e aras, depois tupis no Sevens, agora os tupis e aras no Sevens. Olímpico. Fora, lógico, todas as competições nacionais rolando. Então, outro final de semana recheado aí de rugby, pessoal assistir, torcer por Iaras e Tupis no pré-olímpico. E ficamos por aqui. Até semana que vem, né, baby? Valeu. Valeu, pessoal. Até semana que vem.